Boa noite a todos e boa noite também às pessoas que nos assistem pela TV Harmonia. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas as palestras de quarta-feira se referem, nesse momento, né, desde o início do ano, se eu não me engano, a um livro chamado Instruções Psicofônicas. E cada capítulo corresponde ao tema de que será feita a reflexão numa palestra, né? O nosso hoje tem um título de Elevação. E é um texto do Espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que todo mundo já ouviu falar de alguma forma, né? Então, esse texto Elevação de Emmanuel, ele traz questões importantes para a nossa realidade, né? Questões importantes para a nossa vida material e nossa vida espiritual. E nós começamos pensando sobre o que é elevação. Nós imaginamos e sabemos, né, porque está lá escrito nos dicionários, que a elevação corresponde ao movimento ascendente de estar acima de um momento anterior, né? Então, nós subimos de patamar, e sempre que subimos de patamar, seja em qualquer aspecto, corresponde a uma elevação. De uma forma mais simples, a gente sabe, por exemplo, se está com dificuldade circulatória, o médico manda o quê? Elevar as pernas para que a circulação melhore, né? E de todas as formas, elevar-se é sempre colocar-se num ponto mais alto. Do ponto de vista psicológico, nós podemos pensar nas nossas dificuldades, né? Quando estamos tendo dificuldades, é sensato que a gente se retire daquele nível em que a gente está vivenciando o problema e se coloque mais afastado, mais ao alto, para que a gente possa ver melhor a situação. Ou seja, ter um conhecimento mais geral e não estar tão misturado com o problema. Porque quando estamos misturados com os problemas, nós não somos capazes de encontrar uma solução. Um exemplo simples desse se refere às crianças pequenas, né? Por exemplo, quando alguma criança tem dificuldade de dormir, de ir para a cama no horário exato. Aí os pais começam a brigar com a criança e a criança chora de um lado e os pais reclamam do outro e daqui a pouco a situação foge de controle. E quem olha de fora está vendo uma enorme bagunça. E uma bagunça tão estranha que de repente já não se distingue mais quem é a autoridade ali. Se a criança ou se os pais. Então, em casos assim, recomenda-se, por uma questão de saúde psicológica, que o indivíduo, no caso o adulto, se retire desse envolvimento e observe a uma certa distância o que de fato está acontecendo. Observando, ele vai olhar aquela criança e ver o que de fato está fazendo com que essa criança resista tanto a ir dormir no horário combinado. Ele pode ver que isso pode significar um medo, pode ser também uma resistência, pode ser um desafio à autoridade dos pais, pode ser uma série de coisas, mas se ele não tiver afastado, tiver misturado com a dificuldade, ele pode ter interpretações bem mais complicadas, como não quer me obedecer, eu não tenho autoridade, eu não mando nessa casa, esse menino é insuportável, esse menino é descontrolado, não tem ninguém que dê conta dele. Isso acontece quando nós estamos misturando as nossas emoções com a emoção da criança, quando estamos tão envolvidos com as nossas emoções que nos identificamos com elas. Mas em nos retirando para observar, nós também podemos olhar para nós mesmos. O que é que me incomoda tanto quando eu estou diante da birra do meu filho, da sua resistência para aceitar ir para a cama dormir? E aí eu posso ver que é porque eu estou cansada. É natural que depois de um dia de trabalho eu tenha necessidade de dormir. Pode ser também que eu esteja incomodada intimamente com uma experiência da minha infância. Pode ser que eu me encontre numa situação em que eu passe a acreditar que não sou capaz de ter autoridade. Várias coisas podem estar motivando essa questão. E nós podemos encontrar variadas soluções, desde dizer à criança, se não é um medo, é apenas um desafio à nossa autoridade, não, você vai para a cama, se você não vai dormir, tudo bem, mas você não vai sair da sua cama porque está na hora de deitar. E não ficarmos nos sentindo culpados, nem apavorados, nem irritados por conta dessa situação. Ou se a criança está com medo, assumindo nossos papéis de pais,
podemos conversar, dialogar, estudar o que está acontecendo, ajudá-lo a vencer essa dificuldade ou até recorrer, em alguns casos, ao tratamento terapêutico, né? Procurar um profissional que possa orientar. Mas não ficar naquela briga e naquela peleja eterna. Então, distanciar-se do problema é a primeira providência saudável que devemos evocar diante de um problema. Isso significa elevar-se, colocar-se numa condição mais elevada. Esse é o aspecto psicológico diretamente ligado ao comportamento. Mas nós temos também a experiência de Jung com relação à alquimia. Ele estudou a alquimia porque encontrou nos processos alquímicos uma semelhança muito grande com os processos psíquicos, nossos processos psíquicos, né? De um modo geral, nós sabemos e podemos dizer, né, que os alquimistas buscavam transformar a matéria comum em ouro. Era o grande objetivo deles, né? Parecia uma coisa de louco, né? Uma coisa tão absurda. Como será possível transformar a pedra em ouro? Mas Jung conseguiu perceber ali que, na verdade, era como se aqueles alquimistas estivessem retratando a nossa transformação psíquica de níveis mais baixos em níveis mais elevados. E no texto alquímico, ele fala de um processo alquímico muito importante diante dos outros processos. Todos são importantes, mas um deles chama-se sublimatio. E sublimatio vem do latim sublimis, que significa exatamente elevação. Essa sublimatio seria o processo exato em que um corpo inferior, pelo movimento ascendente, adquire uma forma superior. Então, seria de fato a elevação, em que o pequeno, através de determinados processos e determinados movimentos, chegaria a um nível mais superior e mais alto. E eles diziam ainda que esse fato, alguns textos alquímicos tratam disso, que esta seria a forma de encontrar o corpo perfeito. Ou seja, adquiriríamos um corpo perfeito na medida em que nos espiritualizássemos. Então, essa chegada para este ouro alquímico é a chegada ao encontro com o divino em nós. É a chegada à percepção e ao diálogo com o self, que é a imagem de Deus em nós. Então, todo esse processo de ascensão seria um processo bastante espiritualizado, ligado não apenas ao processo psíquico, que na verdade prepara o processo mais profundo espiritual. Nós precisamos de uma psique elaborada para começarmos a percebermos o espiritual de sua forma cada vez mais espiritualizada, cada vez mais sutil. Nós caminhamos no nosso desenvolvimento como humanidade para adquirir qualidades psíquicas que nos permitam lidar com o que não é concreto, com aquilo que não é extremamente materializado. Anos e anos atrás, nós não teríamos essa facilidade de lidar com tantas coisas fora da matéria como agora nós temos condições, né? Vamos trazer pessoas bem mais antigas e apresentar ela, por exemplo, as questões ligadas à internet, e ela certamente terá grande dificuldade para compreender aquele processo, né? Vamos fazer uma pessoa compreender que eu já desencarnei, mas que acessando a internet, um vídeo, qualquer coisa, eu estou ali, real, concreta, falando de alguma forma, né? Concreta, vírgula, né? Mas estou lá em algum espaço de realidade. Explicar a essa pessoa também que eu posso ter várias formas e várias representações. Então, existe uma sutileza que foi desenvolvida no processo evolutivo que preparou a nossa psique cada vez mais para entendermos e compreendermos o espiritual. E chegamos no ponto exato em que hoje, para nós, não é difícil compreendermos que somos espíritos imortais. Em vários locais da nossa sociedade, nos espaços de conhecimento acadêmico e fora deles, mas não mais apenas nas religiões, nós já ouvimos debates, estudos e pesquisas em torno do espiritual, em torno de considerações a respeito, por exemplo,
como a física quântica, alguns físicos quânticos questionam se a consciência não sobrevive à morte. E alguns até se a consciência não é anterior a qualquer processo de vida, conforme nós entendemos na ciência de hoje, vida como uma elaboração de um cérebro, né? Como era a elaboração de uma mente concreta. Então, eles já se questionam e já aventam a possibilidade de que exista uma consciência que antecede a vida e que prossegue além da morte. Então, esses conhecimentos e esses conceitos atuais, para nós é fácil de lidar. Mas lá para os nossos avós, bisavós, como seria difícil para eles compreenderem. E mais atrás ainda, lá no mundo primitivo, mais difícil ainda seria compreender. Mas hoje nós podemos ter essa compreensão. Isso significa que este nível mais elevado, o nível espiritual, se torna acessível para nós de forma cada vez mais fácil e que só depende de nós acessar essa experiência com níveis mais elevados. Níveis elevados, especialmente o nível espiritual, a consciência de que somos filhos de Deus. Porque essa consciência existe em nós como semente, mas precisa ser elaborada e ser vivenciada. Porque se não vivenciamos, ela não existe. Ou é como se ela não existisse. Se eu não me sinto filho de Deus, eu não assumo as minhas qualidades espirituais. Como espírito eterno, eu posso viver na carne apenas como uma pobre pessoa carnal, temporária, sofrida, entregue às contingências da matéria, entregue às experiências que chegam de roldão, sem me consultar, sem nada. Eu posso viver uma vida onde a vida me leva, né? Tem até a música que diz, vida leva eu, né? Então eu posso viver assim, mas será uma escolha minha. Porque, em princípio, nesse momento evolutivo, nós podemos pegar com nossas próprias mãos o nosso destino e podemos trabalhar com ele e elaborá-lo. É fato que, em algumas circunstâncias, nosso ego talvez não apreenda, mas se tivermos esses momentos de distanciamento e de elevação, nós vamos poder ver com clareza que nossas situações, durante mesmo uma encarnação apenas, elas têm um fio condutor que leva de tempos em tempos para um determinado caminho. Que cada circunstância que a gente localize na nossa experiência, boa ou ruim, como for que nós avaliemos isso, elas vão representando apenas passos e degraus para que cheguemos a um determinado ponto, que é o ponto que está destinado para nós alcançarmos, né, na nossa experiência. E Emmanuel, no texto, quando ele fala de elevação, ele fala exatamente isso. Como a experiência do cotidiano é importante para que a gente vivencie essas experiências de elevação. Porque elas estariam exatamente na experiência de cada dia. Essa experiência com os acontecimentos é que são os degraus que nós podemos galgar para chegarmos a um processo mais elevado. Não está fora da experiência material, está ligada à experiência material. Quem deve se desidentificar da experiência material é o espírito. Ele sim deve ser aquele que observa a experiência que é passageira, porque a experiência é sempre passageira, mas o espírito é eterno. Então ele deve observar, mas ele precisa estar atuando diante dessa experiência. E ele vai falar, Emmanuel, que esses degraus nós devemos galgar com determinação, com consciência, para que a gente possa realmente aproveitar o nosso desenvolvimento. Porque, enfim, temos sempre escolhas, né? E aí ele diz, nós sempre nos comportamos como pessoas pequenas. Estamos sempre aquém das nossas qualidades. Quando somos pegos de surpresa, por exemplo, diante de um sofrimento, da perda de alguém querido, de uma dificuldade financeira, de uma doença grave, ou às vezes para algumas pessoas que são muito sensíveis, até por um problema no dia a dia, nós sempre estamos nos sentindo desamparados. Sempre nos questionamos, né, sobre a situação, o mundo desaba sobre nós. Quanto mais grave a situação nos pareça, mais derrotado nós nos sentimos.
Parece que só naquele momento a gente se dá conta que esse mundo no qual a gente tanto investe, no mundo material, no mundo das causas, dos fenômenos, parece-nos que só nesse momento a gente descobre que ele tem um limite, né? E o grande limite dele já se diz há muito tempo, né? Que é a impermanência. É um mundo em que a maioria dos eventos são eventos que têm fim, que são transitórios, que passam. Mas a gente não pensa nisso. A gente se entrega à experiência como se fosse a nossa tábua de salvação, como se fosse a única coisa de que dispomos de real e de concreto. Então a gente busca sair do corpo, a gente busca a condição financeira que nos dê algum equilíbrio, a gente busca, às vezes com desespero, o amor que a gente acha que precisa, a pessoa que a gente acha que pode cuidar da gente, e parece que aquilo tudo ali vai ser eterno somente porque a gente está buscando. Mas aí um belo dia as coisas mudam, o cenário muda, porque estamos, na verdade, realizando várias interpretações de experiências do Espírito Eterno. E o Espírito vai mudando de experiência, porque ele vai atender à sua necessidade. E a impermanência da matéria serve para isso, para o Espírito, para que ele possa passar por variadas experiências. Então, um dia o quadro, né, a situação que nos parecia confortável muda de repente. E aí a gente se sente desnudo, incapaz de fazer alguma coisa. E a gente sofre porque descobre que a nossa pequenez é real. Mas não é real. Pequenez é pequena é a experiência na matéria. Para o Espírito não existe isso. Para o Espírito que é eterno, ele sabe que ele apenas experienciou. Nós sabemos que fazemos o curso que desejamos nos formar, a profissão que desejamos, nós sabemos que estudamos, mas um dia vamos deixar a faculdade e ninguém vai chorar por causa disso, ninguém vai sofrer quando a faculdade acaba. Nós vamos saber isto sim, que acabamos de completar e começa uma nova etapa, porque ainda tem isso, tudo que acaba recomeça também. Então, de um outro ponto de vista, a gente pode até pensar que até a matéria não é finita, porque ela acaba e se transforma em outra coisa nova. Mas eterno mesmo, a gente só pode falar do Espírito que tudo isso contempla. Então, a gente vai se esquecendo dessa realidade. E aí, quando acontece o drama, a nossa vida toda focada apenas no que é passageiro, fica difícil continuar com alguma tranquilidade. Às vezes fica até difícil continuar vivendo, porque tudo que éramos, tudo que acreditávamos que seríamos, está naquelas coisas provisórias. E aí não fica nada. A gente tem que se perguntar então o que é que eu tenho? Então quem sou eu? E a gente pode começar a refletir no que um filho de Deus faz numa situação dessa. Como é que ele age diante, como é que ele sente, como é que ele vive a experiência, por exemplo, da dor ou do desafio. E a gente vai entender que ele vê de um ponto de sua elevação. Ele vê a partir do olhar de sua imortalidade. Então ele vai olhar e vai saber que é transitória aquela experiência. E que ela representa exatamente o que Emmanuel ensina. Um degrau, onde eu sou desafiada na minha inteligência, sou desafiada na minha integridade, na minha capacidade de amar, na minha capacidade de fazer escolhas. Eu sou desafiada para que eu comece a desenvolver minhas qualidades espirituais. As qualidades do Espírito Eterno que eu sou, que muitas vezes, numa encarnação inteira, a gente não se interessa em desenvolver. A gente se interessa na inteligência prática, que vai nos ajudar na profissão. A gente se interessa em conhecimentos práticos, que nos ajudem a viver bem na nossa vida material. E esquecemos de desenvolver as habilidades do Espírito, que elas sim é que vão nos ajudar quando o que for fenômeno acabar, passar ou mudar. São elas que vão nos sustentar quando o corpo também chegar à sua finalidade, quando ele terminar. Nós vamos precisar de algo que seja eterno, né? André Luiz, em Nosso Lar, o que ele se queixa quando ele está no umbral é exatamente isso. Ele diz, eu não desenvolvi órgãos que possam me ajudar na vida eterna. Então, nós precisamos desenvolver esses órgãos.
não apenas para o nosso desencarne, mas principalmente para durante esta vida nós continuarmos crescendo. Mas, ao contrário, o que a gente observa nós é a tendência a ignorar isso. E quando as coisas estão boas, em vez da gente aproveitar os momentos, porque há muitas pessoas que passam muito tempo na vida de forma tranquila, né? Merecem, senão não teriam isso. Mas passam muito tempo na vida de forma tranquila. Mas está bom demais para se mexer. E esquece uma coisa importante, que essas mudanças na vida, elas fazem parte da lei, de uma lei natural chamada lei de progresso. O progresso é um estímulo constante, porque ele está ligado diretamente ao processo evolutivo. Nós temos que chegar à perfeição. Não existe a opção de não chegar à perfeição. É um processo natural se tornar perfeito. Por mais que a gente lute contra, por mais que a gente não goste, por mais que a gente sente no meio do caminho com preguiça, por mais que a gente ache desconfortável demais, todos nós somos impulsionados para chegarmos à perfeição. E na natureza a gente observa isso também. Em todos os cantos da natureza você vê todo mundo, todos os seres de alguma forma lutando para chegar à claridade do sol, para chegar à claridade da consciência, para ver o mundo e continuar se desenvolvendo. Nós observamos nos animais, nas plantas, na matéria mesmo em si, tudo é movimento na vida e tudo está em ascensão. Não somente nós, os espíritos imortais encarnados, evoluímos no planeta Terra. Todo o planeta Terra evolui ao longo do tempo, porque tudo na vida é processo evolutivo. E para isso, nós somos sempre impulsionados. E é por esse impulsionamento que nós estamos sempre procurando progredir. Estamos querendo melhorar o nosso profissionalismo, estamos querendo melhorar a nossa conta bancária, estamos querendo melhorar os nossos relacionamentos, estamos querendo melhorar a nossa aparência física, estamos sempre querendo melhorar. Funciona sempre, de alguma forma, a lei de progresso. Mas nós não podemos nos esquecer, e esse é o nosso grande problema, que nós não somos apenas isso. Então, precisamos estar também acordados para a necessidade de evoluir enquanto espíritos eternos, de evoluir enquanto filhos de Deus, que caminham nessa vida e nessa experiência ao encontro da própria perfeição. E quando nós nos colocamos à parte do processo evolutivo, nós começamos a acreditar que a vida nos é imposta. E diante das dificuldades, nós sucumbimos. Não conseguimos perceber que somos senhores da situação, que chegamos até ali porque fizemos aquele caminho e que só nós podemos mudar esse caminho. Às vezes, procuramos paliativos, não porque as coisas sejam paliativos, mas porque nós transformamos os recursos que nos chegam em paliativos. Então, eu vou fazer a desobsessãozinha, faço 4 semanas, depois eu vou me embora, melhoro as coisas e pronto. E aí eu volto para a minha vida comum, nenhuma reflexão especial, nenhuma transformação. Aí novamente acontece alguma coisa, aí eu me lembro, né? Não vou lá fazer de novo uma desobsessão. Isso porque somos espíritas. Se fôssemos católicos, vou me confessar. Vou lá para o padre confessar meus pecados, vou tomar tomar minha hóstia, né? Vou me restaurar novamente. Eu me lembro de uma pessoa aqui na fundação, uma pessoa de fora, né? Em que ela ficava vindo, eu encontrei ela na fila para pegar a ficha para o tratamento de cura, isso há tempos atrás, logo no início praticamente. E aí essa pessoa toda contente saiu do tratamento de cura, toda eufórica, né? Mas adoro, é uma maravilha, não sei o quê. E aí de junto uma pessoa perguntou assim, você está doente, está sentindo melhor? Não, não estou doente não. E você vem por quê? Para me prevenir, porque eu gosto muito de uma farra. Então, sexta, sábado e domingo, eu só penso em fazer farra. Aí eu já de prevenção, venho para o tratamento de cura para me proteger. Vocês imaginem o que nós somos capazes de fazer com os recursos divinos que nos são oferecidos. E eu não aguentei, que às vezes eu não tenho um papa na língua, como diz o povo, né? E aí disse, meu filho, você não tem um pingo de compaixão das pessoas que saem das suas casas e ficam aqui até tarde para tratar os doentes. E você vem aqui fazer uma prevenção, e você tem certeza de que essa prevenção funciona? Não é?
Então, as coisas, às vezes, são assim na cabeça das pessoas, né? Outros, eu conheço uma pessoa também que tinha o costume de ir fazer as farras todas que pudesse. Na segunda-feira, ele ia confessar e comungar para se sentir absolvido de todos os pecados, né, que ele cometeu no final de semana. Então, essas pessoas, elas ficam à margem do progresso, mas a vida não vai evitar de fazê-las seguir adiante. Lá um tombo aqui, um tombo ali, uma situação adversa aqui e acolá, essas pessoas vão dando umas sacudidas, né? E elas vão vendo que a gente vive de nossas escolhas, que nossos destinos e nossa vida são construção nossas. Nós temos que olhar para trás e observar o que fizemos para chegar lá. Temos que observar o que precisamos fazer. E é por isso que Emmanuel diz: trate a sua vida como uma coisa sua, especial, do qual você é o responsável. Comece agora a construir a vida que você deseja. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Mas se quiser deixar, tudo bem. Só não chegue amanhã depois e fique dizendo: eu não sei por que isso me aconteceu. Eu não sei por que eu estou nessa situação. Porque os Espíritos nos ensinam que nós encarnamos com alguma cota de sofrimento. Por causa dos nossos equívocos de outras vidas, né? Por causa de nossas necessidades espirituais. Mas eles dizem que esses sofrimentos que a gente traz numa encarnação são deste tamanho, mas que a gente transforma nisso. Percebem a diferença? Somos nós que aumentamos. Muitas vezes pelo descaso, pela ignorância, pelo pouco caso. Então eu gasto dinheiro a rodo, daqui a pouco eu estou cheia de dívida e vou reclamar de quem? Quem foi o responsável? Fui eu mesma? Foi minha própria ignorância? O que cabe a mim agora? Me lamentar? Não, cabe eu aprender, ver o que eu fiz, reunir os pedacinhos de mim e seguir em frente novamente, recomeçar. Mas recomeçar com consciência e com determinação. Mas essa determinação, essa consciência, essa paciência que nós precisamos para com nossos processos, a gente só desenvolve nos nossos relacionamentos no cotidiano, nas nossas experiências com a vida, encarando cada coisa como um desafio. Como é que eu vou agir agora diante dessa situação? Com isso, eu tiro o poder da situação e coloco o poder em mim. Com isso, eu deixo de me sentir vítima, que também é outra coisa que nós nos tornamos com facilidade. O mundo ruiu, acabou-se, é desesperador, e aí eu me torno vítima. Mas quando eu procuro assumir a responsabilidade sobre a minha vida e ver o que eu posso fazer sobre ela, eu me torno alguém que é capaz de ser o que, na verdade, nós somos, senhores da nossa experiência. Não é a vida material, não é circunstâncias passageiras que decidem a nossa felicidade nem o nosso destino. Quem decide isso somos nós. Nós decidimos que eternidade nós desejamos viver. Porque ser espírito imortal é normal, faz parte, somos imortais. Agora, que imortalidade eu desejo para mim? O que é que eu vou fazer desta imortalidade? Porque os espíritos infelizes que estão lá nos umbraus da vida, nas trevas, também são imortais e estão lá sofrendo. Porque existem religiões que dizem que indivíduos imortais, espíritos imortais, podem ser condenados ao fogo do inferno e passar o resto da eternidade queimando lá no fogo do inferno. É para isso que eu sou um espírito imortal? É assim que eu quero a minha imortalidade? Então eu preciso refletir sobre essa imortalidade. Ser imortal, ter consciência de que é um espírito imortal é um primeiro passo, né? Agora, o que fazer dessa imortalidade é que a gente precisa compreender vivendo essa imortalidade. E como desejamos encarar, porque o que nós pensamos, o que nós acreditamos profundamente, o que nós somos capazes de ver, é o que se torna realidade para nós. Então, que Deus eu cultuo? Se é o Deus do amor e da misericórdia, se eu sou um filho de um Deus de amor e misericórdia, porque eu preciso estar sempre ansioso? Porque eu preciso estar sempre com medo?
porque eu preciso estar sempre esperando o pior, porque eu me sinto abandonado, porque eu sou capaz de me sentir desamado, rejeitado. Por quê? Se eu sou filha do amor, se eu trago em mim qualidades espirituais que podem me nutrir, então por que é que eu preciso ficar desesperada ou desesperançada? Não preciso, mas eu preciso me recordar disso a cada dia, porque o que está me recordando no mundo é que é tudo passageiro. E se eu me confundir com o mundo, da mesma forma que às vezes eu me confundo com as emoções, eu me torno apenas uma coisa também passageira, uma coisa também pequena, também submetida. E por isso Emmanuel diz: levanta-te. E lá, Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, o que é que ele vai dizer? Levanta tu que dormes. Levanta dos mortos e o Cristo resplandecerá em sua vida. Então, nós precisamos despertar essa consciência de que somos seres espirituais. Precisamos despertar as qualidades divinas, da força de vontade, da condução adequada do pensamento, da esperança, da fé, do amor. Tudo são qualidades que nós já temos, porque somos filhos de Deus. Está no nosso DNA divino, da mesma forma que está em nosso DNA físico, o corpo que teremos, que será um corpo humano. O nosso DNA divino nos diz que teremos todas essas qualidades disponíveis, na medida em que manifestarmos elas. E cada vez mais nos apropriarmos, para que isso se torne uma forma adequada e uma forma constante de responder às necessidades da vida. De tanto a gente fazer isso, a gente vai aprender a ser o que somos, filhos de Deus. Da mesma forma que ao longo da experiência humana, enfrentando uma vida adversa, porque nós enfrentamos no início uma vida adversa, né? Tivemos que testar os nossos instintos, tivemos que aprender a agredir o outro para sobreviver. Isso foi uma fase no nosso desenvolvimento e às vezes repetimos isso sem querer mais. Às vezes nós estamos tão condicionados pelas experiências de luta pela sobrevivência que hoje, sem precisar lutar para a sobrevivência, a gente briga com o outro. Qualquer coisa a gente já se sente em pé de guerra, né? Se sente insultado, se sente provocado, se sente seguro, a gente não confia, porque nós respondemos durante muitas vidas dessa forma. Mas Jesus vem nos ensinando, quando ele esteve na terra, ele nos preparou para aprendermos a responder de outra forma, não é? Para aprendermos a encontrar no outro o companheiro, não o opositor, não o inimigo, mas o companheiro que irá nos ajudar a nos conhecermos, a sermos melhores, a construirmos pontes nos nossos relacionamentos. Esse outro é meu amigo, é meu irmão, não é meu inimigo. Mas para vencer esse condicionamento, a gente tem dificuldade. Mas de tanto a gente estabelecer na nossa própria consciência que o outro agora é amigo, que agora eu sou um ser com mais conhecimento e menos ignorância, que eu não preciso mais agir apenas a nível do instinto, que eu posso educar o meu instinto e compreender e me relacionar com minha raiva, com minha fome, de outra forma, inclusive transformando esses instintos cada vez mais. Então, eu não preciso mais transformar o outro no meu inimigo. Eu não preciso mais me defender tanto. Então, eu estou liberada para amar o outro, para aceitar o outro. E no meio dessa experiência toda, às vezes a gente se vê diante de situações complexas, né? Que atordoam a gente. E uma delas que trazem vocês aqui, ou a maioria de vocês, aos centros espíritas de um modo geral, são os processos obsessivos. Dos mais simples aos mais complexos, né? E o processo obsessivo sempre causa, inicialmente, as pessoas a uma tendência da pessoa se sentir abandonada e revoltada. Abandonada, por que deixam esses espíritos fazerem isso comigo? É o primeiro questionamento. Por quê? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Não tem um lugar para eles ficarem lá, sem atormentar as pessoas que estão encarnadas? São os questionamentos das pessoas, né? Por que isso? O que eu tenho? Às vezes elas dizem assim: Márcia, o que eu tenho a ver com uma vida lá atrás, onde eu fiz o mal, se hoje eu não faço mais?
que tem a ver? Por que agora eu tenho que ser prejudicada por isso, né? E as pessoas ficam sem entender. E outras partem mesmo para a revolta e para a indignação. Não é possível. Né? Teve a pessoa que, mas será possível que Deus não tem controle sobre isso? E fica deixando acontecer esse tipo de coisa, né? Imagine, Deus poderia ter intervindo, né, e pedido que acontecesse essa coisa. Mas a verdade é que a experiência obsessiva é uma experiência com a nossa escuridão. Por mais que nós achemos que somos pessoas brilhantes, né, bondosas, generosas, nós não somos só isso. Nós também somos. Nós também temos qualidades divinas. Mas ao longo dos nossos exercícios, nas nossas experiências, nós temos tentado de tudo. E algumas das coisas que nós tentamos, algumas experiências que nós fizemos, deixamos marcas em nós mesmos, deixaram marcas em nós mesmos, e às vezes no outro. E nós precisamos dar conta dessas marcas, né? E essas marcas, na verdade, elas vão retornar à nossa experiência até que nós resolvamos olhar claramente as nossas dificuldades internas. Até que nós façamos luz. Porque como Paulo de Tarso diz na mesma carta aos Efésios, ele vai dizer o seguinte: porque a luz, todas essas coisas estão acontecendo, porque a luz tudo revela. Então vocês podem imaginar que num processo obsessivo, quando começa, a gente pode ter certeza que alguma consciência, algum nível de consciência em nós foi desperto. Porque momentos houve em que estivemos obsediados e nem sabíamos que estavam, porque estávamos assim com os obsessores, concordando com tudo, achando tudo fantástico. Todas as propostas dele nos pareciam boas, tanto do desinteresse, como da maldade, como da vingança. Todas essas coisas encontravam ecos em nós. Então, nós andávamos numa boa, nós e eles. Estávamos perfeitamente sintonizados, porque sempre estamos ao lado daquilo que nos afinizamos. Não é diferente do mundo aqui encarnado. Nós também procuramos os amigos que são afins. E aqueles que são muito diferentes de nós temos uma tendência a rejeitar, a não compreender, né? A debochar até, a evitar a presença. A gente só procura os nossos iguais, porque existe uma resposta interior que há essa afinidade. Eu me sinto mais à vontade com quem pensa igual a mim, com quem vive como eu, porque me compreende e me entende, né? Quem são os nossos amigos? Aqueles que só vê os nossos lados bons e quando vê os defeitos faz de conta que não vê. Então, esses lugares e esses ambientes é que nós procuramos para nos sentirmos fortalecidos e para acreditarmos que somos o que pensamos de nós. Somos bons, somos legais, estamos fazendo o que devemos, etc. e tal. Então, a gente procura sempre algo afim. Quando os espíritos estão do outro lado, também fazem a mesma coisa e nós nos abrimos para as sugestões que nos interessam. Se eu estou doida para tomar uma decisão no sentido de ir naquela direção, qualquer um que chegue aqui e me diga, encarnado ou desencarnado, Márcia, vá mesmo, eu vou ir na hora. Vou ficar super contente, porque apoiou uma coisa que eu já quero. Se alguém chegar e dizer, não vá não vai ser uma boa, eu vou brigar, vou dizer, não, pera, por que você está dizendo isso? Quem disse a você que é? Não é bem assim, eu vou logo, né? Mas se disser, eu já estou querendo ir mesmo, eu pego o rumo numa boa e fico contente. É o que acontece com os nossos obsessores, os espíritos que nós chamamos de obsessores, né? Porque eles vão sugerir a gente coisas que a gente vai aceitar. E a gente vai aceitando e vai curtindo até o dia em que isso começa a atrapalhar a nossa vida. Porque despertamos, porque não queremos mais viver daquela forma, porque não queremos mais pensar daquele jeito. E aí chega um momento em que a gente constata a interferência dos espíritos, porque não estamos mais afinizados, porque na verdade já se fez a luz em nossas consciências. De alguma forma nós despertamos e de repente aquele ser passa a nos incomodar. E aí pronto, vira um peso, né? É o que está atrapalhando minha vida, é o que está atrapalhando o meu caminho, ignorantes que somos, que ninguém atrapalha o nosso caminho, nenhuma situação muda a nossa vida, só nós mesmos somos capazes de nos mudarmos, sabemos o quanto é difícil transformar nós mesmos, imagine transformar os outros, a gente não é capaz, ninguém é capaz de me transformar. Agora eu posso sim
me acomodar na minha projeção, né? Então eu saio de casa, tranquila aparentemente, e lá adiante alguém provoca minha raiva. Eu que já tenho raiva mesmo, não estou naquele momento, mas não deixo de ter raiva, começo a gritar e brigar. E quando termina tudo, eu digo, aquela pessoa estragou o meu dia. Me fez ficar com raiva, eu estava em paz. Olha, imagine se algum ser pacífico, eu não conheço nenhum, de repente tem a raiva, acesso de raiva. Nós temos momentos de paz, porque ainda não aprendemos a sustentar nossa paz. Mas não foi o outro que fez isso comigo. Não foi o acontecimento, o carro que quebrou, o trem que parou errado, seja lá o dinheiro que não foi depositado. Nada disso tem o poder de mudar nós internamente. Nós é que nos mudamos a nós mesmos. Nós é que não conseguimos sustentar. E Emmanuel vai dizer, nós precisamos desses instrumentos, paz, alegria e bondade. E a gente vai ter que alimentar isso dentro da gente, porque senão ele vai se perder, né? Se por qualquer coisa eu der a minha paz, eu fico sem paz. Se eu estou aqui feliz e chega alguém e diz uma porção de desaforo, eu tenho uma escolha, sustentar minha alegria ou entregar minha alegria ao indivíduo e ficar infeliz como ele, sentar nós dois juntos para reclamar da vida. Mas se eu guardar a minha paz, que Jesus nos disse, né? Eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá, porque ele dá paz espiritual. Se nós nutrirmos a nossa paz, a nossa bondade, vigiando sempre a nossa ação, dizendo para nós mesmos, poxa, aqui está me incomodando, eu estou com raiva, mas eu escolhi ser um filho da paz. A gente vai aprender. No Congresso Espírita, no último que teve, foi interessante, porque André Peixinho, que é o presidente da Federação Espírita, ele botou no livrinho que vem com todos os encontros, né, que iam ter, as palestras, ele botou uma orientação de comportamento para todos. E aí ele dizia, né, porque sempre tem coisas que dão errado nos eventos, então vocês vão precisar ter paciência, não sei o quê, não sei o quê. E botou no final que a gente tinha que ser amoroso, ter uma relação amorosa com as pessoas, pacífica, generosa. E aí botou assim, mas se você achar que não tem nenhum desse sentimento dentro de você, interprete. Porque depois de você interpretar, pode ser que você goste. E você gostando, pode ser que você se torne. Mas veja bem, ele disse, interprete. Porque às vezes a gente finge, é diferente. Quem interpreta tem consciência de que não tem essa amorosidade toda, mas faz questão de interpretar para ver se aprende. O que finge não, o que finge, finge para si mesmo. Ou diz a si mesmo que já é sem ser, ou que é apenas que o outro pense que ele é e não tem nenhuma preocupação em se tornar. Basta apenas aparências. Mas ele disse, interprete. Então a gente precisa interpretar a alegria. Se a gente vive interpretando a dor, se a gente vive interpretando a raiva, não é? Não são interpretações nossas, porque nós não vivemos o tempo todo com raiva. Nós não vivemos o tempo todo nos lamentando. Então, são interpretações. Por que não interpretar a alegria? Por que não interpretar a paz? Por que não interpretar o amor e a bondade? A gente pode interpretar, a gente precisa interpretar, não é? Sendo principalmente conscientes de que somos filhos de um Deus bom. Filho de Deus bom não tem outro caminho a não ser bom. Filho de um Deus amoroso não tem outro caminho a não ser amoroso. Mais cedo ou mais tarde, seremos o que somos, filhos de um Deus bom. Mais cedo ou mais tarde, pela lei de progresso, teremos consciência de que somos imortais e vamos viver a nossa imortalidade, não deixando ela reservada para os encontros nos cultos que frequentamos, não deixando ela reservada para os momentos de dor e de desespero, mas vivendo a cada dia essa realidade, perguntando-se a cada momento, diante das situações, como se comporta um espírito eterno. O espírito eterno briga por uma coisa pequena, discute e se descabela por uma coisa que vai passar. Isso não é postura de um espírito eterno, porque se somos eternos, sabemos que vai passar, sabemos que faz parte do nosso aprendizado, sabemos que é temporário. Então, não precisamos entrarmos em angústia nem em desespero. Então, esses espíritos que chegam à nossa vida,
nos revelam isso, a nosso aspecto sombrio. E desafiam-nos a exatamente criar luz, não é? Luz o quê? Compreender o que ainda precisamos aprender. Olhar para dentro de nós e dizer o que me incomoda tanto com esse espírito em mim, ligado a mim, me incomoda. Ah, é meu orgulho? Então está na hora de eu fazer alguma coisa para transformar esse orgulho. Aos pouquinhos, né? Porque nós não podemos ter a ilusão de que seremos santos no momento que decidirmos, né? Isso é um tempo que leva para a gente agir. Então, o que eu posso fazer para ser menos orgulhoso? Ou, não conseguindo ser menos orgulhoso, pelo menos não ferir mais ninguém com meu orgulho. Eu posso até exercer de raiva, obrigado, mas já não estou mais destruindo ninguém, já é um passo. Depois eu planejo outro passo, mas eu tenho que reconhecer que aquele espírito está fazendo comigo o que eu faço comigo. Ele está revelando algo de minha pessoa que eu nem quero ver, mas que eu terei que ver, não é? E depois de fazer esse processo, de trazer para si a responsabilidade daquele processo, imaginar que nós somos cristãos. Jesus nos ensinou a perdoar os inimigos. O Antigo Testamento já falava em amar ao próximo. A maior parte das coisas que Jesus disse está tudo no Antigo Testamento. Mas Jesus disse uma coisa que ninguém tinha dito antes. Ele disse para amar os inimigos. Jesus falou algo que ainda não tinham falado. Porque amar, ele diz no texto evangélico, amar os que nos amam, qual é a novidade que há nisso? Até os criminosos fazem isso. O desafio é amar quem não nos ama. Porque esse desafio é o desafio de mudança, de sair daquela perspectiva inicial da criação innecessária de que o outro é meu inimigo. Isso é uma construção que ficou na nossa psique. E a gente precisa se libertar. É o caminho de libertação para o amor incondicional. Não o amor apenas aos parentes, não o amor apenas a quem me ama, não o amor apenas a quem me faz bem, não o amor apenas àquele que me ama do jeito que eu quero, mas o amor incondicional depende da gente desconstruir essa estrutura de inimizade que existe na nossa psique, porque estamos sempre brigando, até com aqueles que amamos, até com nossos parentes, porque existe essa estrutura de que nos sentimos ameaçados pelo outro. Para desfazer essa estrutura, eu preciso aprender, treinar, perdoar o meu inimigo. E não existe, nesse ponto, eu me sinto super orgulhosa de ser espírita, porque eu entendo que o espiritismo é a religião que mais leva a sério esse ensinamento de Jesus de perdoar os inimigos, porque é a única religião que trabalha com espíritos em sofrimento e que ora por eles, e que cuida deles, e que esclarece eles. O que nós fazemos nas desobsessões, enquanto vocês passam e os médiuns sintonizam com os espíritos em sofrimento vinculados a vocês, o médium manifestador daquele espírito fala como se ele estivesse falando e o doutrinador aconselha. E o doutrinador pede paz por ele, e o doutrinador reza por ele. A gente não assusta espíritos infelizes, a gente não ameaça, a gente não castiga, a gente entende que devem ser perdoados e devem ser esclarecidos. Mas cada um de vocês pode assumir para vocês mesmos a renovação desses espíritos. Porque quando fizer luz para vocês e vocês puderem realizar dentro de vocês esse compromisso de amor e de perdão, vocês estarão também ajudando essa transformação desses espíritos. Porque eles não vão ficar vinculados a vocês, tendo ódio, se vocês respondem com amor. Eles não vão poder ficar inquietando vocês se vocês respondem com paz. Eles não vão ficar perseguindo vocês se vocês perdoam eles. Chega um ponto que eles mesmos se transformam. E vai ser a responsabilidade de vocês. E é nossa responsabilidade. Porque por causa do nosso comportamento, por causa da nossa experiência, por causa de nossos equívocos, nós também, em algum momento do nosso caminho, ajudamos a comprometer o nosso irmão.
Agora, se a gente incentivar na raiva, no desespero e na angústia, a gente vai fazer com que eles fiquem mais desesperados, mais angustiados. Então, a gente precisa libertar nós e também a eles. Que eles sejam para nós os parceiros, o grande desafio de nossa iluminação, porque eles nos vão aproximar das possibilidades de perdoarmos. Perdoarmos a eles, perdoarmos a nós mesmos, perdoarmos as experiências que nos marcaram e assim nos tornarmos livres para desfrutarmos dessa liberdade e desse caminho de felicidade que Deus, nosso Pai, nos traçou um dia. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite e um bom trabalho espiritual para vocês.